Olá, crianças, famílias, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à correção das atividades dessa semana. Já corrigimos língua portuguesa e matemática, então esse vídeo a gente vai corrigir ciências, histórias e geografia, começando então com o livro de ciências. Vamos pegar o livro de ciências na página 50. Aprendemos sobre os animais invertebrados, que é aqueles que possuem ossos, crânio, coluna vertebral. E aprendemos também sobre os animais invertebrados, os terrestres, os aquáticos de água salgada, os aquáticos de água doce, que são os rios, lagos, represas. Aqui nessa página fala sobre alguns animais invertebrados e a sua importância para o meio ambiente. Temos o tema aqui, os invertebrados e outros seres vivos. Logo abaixo temos um pequeno texto. O texto traz sobre a importância dos seres vivos no meio ambiente. Fala que as minhocas e alguns besouros se alimentam de restos de plantas e animais mortos. As fezes desses animais é importante para o solo. Que as abelhas, as borboletas e outros insetos participam do processo de reprodução das plantas, que é o processo de polinização. Muitos desses animais servem de alimento para outros animais. Por isso, cada ser vivo é muito importante para o meio ambiente. Depois o texto nos deu duas imagens. A primeira aqui fala das aranhas. Elas constroem aqui as teias, e elas capturam alguns insetos através das teias que elas constroem, consequentemente para se alimentar deles. A segunda imagem aqui temos uma ave. O nome dele é o pica-peixe de barrete castanho. Captura os insetos para se alimentar pelo bico. Aqui estão alguns exemplos de alguns animais. Logo embaixo temos a atividade 1. Identifique na imagem abaixo um invertebrado terrestre que... Aí precisamos ler as alternativas A, B, C e D. A. Constrói teia e com elas captura os animais. Então, muito fácil, O texto já nos deu aqui a imagem com a legenda. Qual animal desses invertebrados constrói teias? É a aranha. Então, resposta da A. B. Enrola o corpo e assim se protege. Vamos aqui, não aqui em cima, aqui no meio das imagens, mas aqui embaixo, que já trabalhamos, conversamos sobre eles, que é o tatuzinho de quintal. E é a nossa resposta da questão B. Questão C. Qual é o animal terrestre, o invertebrado, que vive em grupo? Inclusive, o cupim, a resposta da alternativa C, ele vive em grupo por quê? Porque ele faz parte daqueles insetos sociais. Aprendemos lá na página 46. Insetos que trabalham junto no coletivo, eles trabalham juntos entre si. Última questão, que tem concha. Temos ele aqui bem no cantinho, que é o caracol. É um animal invertebrado terrestre que tem concha. Agora vamos para a página 51, que vai falar sobre os invertebrados parasitas. Os parasitas, eles são seres vivos que vivem de outro ser vivo. Aqui no primeiro parágrafo fala, causando-lhe prejuízo, são chamados parasitas. A gente entender melhor, aqui no segundo parágrafo dá alguns exemplos de parasitas. São as pulgas, piolhos, carrapatos. São animais invertebrados? São, não possuem os ossos, o crânio, a coluna vertebral. São parasitas? São, porque eles são seres vivos que se alimentam de um outro ser vivo. Tanto os seres humanos quanto os animais. O último parágrafo aqui fala algo bem importante. Existem também parasitas que vivem dentro do corpo de outros animais. Lombrigas e outros vermes, por exemplo, podem viver dentro do corpo humano e causar doenças. As lombrigas também, por exemplo, elas são parasitas e podem causar doenças a nós. Logo abaixo, o livro nos trouxe dois exemplos, O piolho, na primeira imagem, aqui temos a legenda, na segunda imagem temos a lombriga. A lombriga, inclusive, ela vive no intestino, tá bom? E se alimenta daquilo que comemos. Logo abaixo temos atividade bem facinho, 2. Ligue os invertebrados aos seres vivos com que eles podem se relacionar. Então, temos aqui na primeira coluna a abelha, piolho e o grilo. Então, eles podem se relacionar com quem? Temos aqui as opções, ser humano, a ave e a flor. A abelha pode se relacionar com o ser humano, com a ave ou com a flor? Qual que encaixou mais? Qual que deu mais certo, fez mais sentido? A abelha com a flor, Por isso é a nossa resposta correta. Segundo aqui, piolho. Se relaciona com quem? Com o ser humano?
Com a ave ou com a flor? Qual que deu mais certo, fez mais sentido? Com o ser humano, né? Fica na nossa cabeça. E o grilo? Com quem que ele melhor se encaixa, né? Se relaciona? Com o ser humano? Com a ave ou com a flor? Então, a opção mais correta é com a ave, né? Porque ele serve de alimento para a ave. Agora vamos para a página 52. A atividade 1 fala assim: o polvo e o camarão da Malásia são invertebrados aquáticos, portanto, podem viver juntos no mesmo ambiente. Logo temos uma pergunta: você concorda com essa afirmação? Por quê? E aqui a resposta é não, mas por quê? Porque o polvo e o camarão da Malásia, eles são sim animais aquáticos, porém o polvo é da água salgada, dos mares, oceanos. O camarão da Malásia vem das águas doces, como os rios. Não tem como eles viverem juntos. Por isso que a nossa resposta ficou assim, ó. O polvo é um animal de água salgada e o camarão da Malásia vive na água doce, portanto, não podem viver juntos no mesmo ambiente. Tá bom? Então, se vocês escreveram assim, ou com o mesmo sentido, fazendo a mesma ideia, não precisam apagar porque está correto. Tá bom? Agora, se fugiu muito do assunto, ou errou, não soube fazer, então temos aqui a correção, a resposta, tá? Não esquecem do ponto final. Na questão 2, temos aqui uma imagem, né, com animais invertebrados terrestres num jardim. Sei que é um pouco complicado, não só para mim, mas para vocês também, enxergar, conseguir identificar esses animais por causa da qualidade da imagem, né, do Xerox. Vamos fazer um esforcinho que a gente consegue ver. Então lá vamos começar. O primeiro que vemos aqui mais aparente é a borboleta, né, um inseto, um invertebrado. Depois temos aqui na folha o gafanhoto. Logo abaixo dele aqui, ó, temos o caracol, todos terrestres. Aqui, ó, não parece, ó, parece uma raiz, né, mas é uma minhoca. Aqui na folha temos uma joaninha, não dá para ver muito nitidamente, tá bom? Mas temos uma joaninha. Logo ao lado dela aqui temos o tatuzinho de quintal. Aqui mais adiante temos a aranha. E a formiga que tá aqui, ó, em cima do formigueiro. Então vamos escrever todas essas informações logo abaixo, ó. Começando com a letra maiúscula, tá bom? Agora que a gente está aprendendo a caligrafia, né? Temos aí um vídeo sobre as letrinhas do alfabeto, maiúsculo e minúsculo. Lembrando que a letra maiúscula a gente escreve com os nomes próprios, substantivos próprios e no começo de frases. Por isso que aqui começou a borboleta com um B maiúsculo. Então temos aqui borboleta, o gafanhoto, o caracol, a minhoca, a joaninha, o tatuzinho de quintal, a aranha e aqui no cantinho a formiga, tá bom? E o ponto final. Depois temos outra questão. Então aqui na nossa última questão, né, é uma resposta pessoal, né, que os invertebrados que vocês conhecem. Então aqui vocês podem estar escrevendo, por exemplo, os lagartos, lesmas, as moscas, o escorpião e todos os animais invertebrados que a gente já estudou, né, nesse mês, a gente aprendeu. Lembrando que é uma infinidade, né, a maioria do nosso planeta, né, a maior parte dos animais não são vertebrados, são os invertebrados. Agora vamos para a nossa última página de ciências, que é a página 53. Temos aqui a atividade 3, que vai falar sobre o mosquito da dengue, né? Ele é chamado de Aedes aegypti. Aqui no textinho fala que ele vive e se reproduz em locais onde se acumula água parada. Por isso, sempre temos que olhar o nosso quintal, ver se tem alguma água paradinha lá. Estando limpa ou não estando não muito limpa, não importa, né? É bom a gente eliminar para evitar que o mosquito da dengue bote seus ovos, se reproduzam, né? Sim, causando doenças. Aqui falam, além da dengue, outras doenças como o Zika e o chikungunya também são transmitidas por esse invertebrado. Por que ele é invertebrado? Porque ele é um inseto, né? O inseto não tem os ossos. Depois temos uma imagem aqui de apoio de como que é o mosquito da dengue. Ele está aqui na pele de um ser humano, tá bom? Logo em seguida, temos a questão A. Assinale 2 das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Então, né, de acordo com o textinho, o pequeno texto, né, com o nosso conhecimento de mundo, o que a gente sabe, com a explicação da prona, qual é a resposta correta? A segunda alternativa aqui e a última, que é o Zika e o chikungunya. Depois temos aqui a questão B. A questão B, ela é uma pergunta pessoal, então é vocês que vão estar escrevendo aqui embaixo. Quais são as medidas aí na família de vocês, na casa de vocês? Como que vocês fazem para se proteger desse mosquito, para evitar, né, que cresça a propagação do mosquito da dengue? Vocês sempre olham o quintal, tiram a água acumulada do vasinho, né, o pratinho do vasinho de planta. Se no quintal tem pneu velho, tem garrafa, tudo a gente tem que emborcar, né? Bacias, enfim, emborcar de cabeça para baixo para não acumular água. Potinho também de água para os animaizinhos, gato, cachorro, também é sempre bom estar olhando. Atividade 4, ó, forme dupla com um colega, né? Não teremos isso. Identifique os animais dessas figuras. Depois relacione cada invertebrado ao modo de vida correspondente. Então, quais são os animais da figura? Temos o carrapato, o cupim, a borboleta e as minhocas. Qual deles vive em sociedade? Aprendemos anteriormente, então aqui é tipo um resumo. É o cupim, né? Questão B. Quais desses voam? Então, temos a borboleta, né? Nossa resposta correta, ela voa, e o cupim. Então, aqui está descrito em algumas fases da vida, né? Ele voa porque ele possui asas, ele também é um inseto. Questão C é um parasita, conhecemos eles também, que é o carrapato. E a questão D, vive em túneis no solo, né? Então, temos aqui a imagem também de apoio, que são as minhocas. Agora, vamos para a correção do livro de História. Então, vamos pegar o livro e abrir lá na página 62. Aqui nessa página, temos as capitais do Brasil, né? A primeira capital do Brasil, como já vimos anteriormente, foi Salvador. Aqui fala o período em que ela foi a capital do nosso Brasil. Essa aqui é uma linha do tempo, tá vendo? Então aqui começa, ó, mais antigamente, Salvador, passou-se os anos. Depois, qual foi a próxima capital do Brasil? Foi o Rio de Janeiro. Aqui está o período em que ela foi capital do Brasil. Seguindo a linha do tempo, temos a nossa atual capital do Brasil, que é a Brasília, né? Foi a partir de 1960, Brasília foi a capital do nosso país. Logo abaixo temos a questão 1. Observe a linha do tempo acima e faça o que se pede. Além dos nomes das cidades, que outras informações podem ser obtidas nessa linha do tempo? Então, de acordo com a resposta correta aqui, né? Além dos nomes das cidades, temos o quê? Temos as imagens de cada cidade e o período aqui em que elas foram as capitais a capital do nosso país. A nossa resposta ficou assim: o período em que cada uma dessas cidades foi a capital do Brasil e imagens que as representam. Página 63. B. Escreva o nome das cidades que foram capitais do Brasil e o período em que cada uma desempenhou essa função. Primeiro vamos escrever o quê? Salvador, porque ela foi a primeira capital do Brasil. Então, de acordo com a página anterior, qual foi o período que ela foi a capital do Brasil? De 1549 até 1763. E depois, seguindo ainda a linha do tempo, qual é a nossa segunda capital do Brasil? Foi o Rio de Janeiro. Qual o período? Entre 1763 até 1960 ela foi a capital do nosso país. E por último temos aqui Brasília, que desde a partir, né, do ano de 1960 até os dias de hoje é a capital. Depois temos a questão C, considerando o ano atual, que estamos agora, 2020, qual das cidades desempenhou a função de capital por mais tempo? Então, né, temos aqui a nossa resposta, a cidade de Salvador. Ela foi desde 1549 até 1763. Por quê? Porque Salvador, durante esse período, foi mais ou menos uns 200 anos, ela foi a capital do nosso país. Ou seja, permaneceu por mais tempo. Pois temos aqui a atividade 2, complete a linha do tempo abaixo com o ano de surgimento das primeiras cidades. Agora são as cidades brasileiras, tá bom? O livro aqui já nos deu pra gente, ó. Aqui Nossa Senhora das Neves, 1585. Depois o livro deu São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. Então aqui a nossa segunda opção, né?
Então, a primeira foi Nossa Senhora das Neves, depois São Sebastião do Rio de Janeiro, e a terceira Salvador, cada uma com o seu ano. Temos aqui a nossa linha do tempo, ela iniciou em 1540, tá bom? Então, ela deu sequência, ó, 1540, 1545, depois, qual vai ser nessa sequência? Nossa resposta correta é Salvador, 1549, tá bom? Nossa primeira resposta aqui acertativa. Depois, continuando a linha do tempo, ó, 1550, 1555, 1560, perceber aqui que é uma sequência de 5 em 5 anos? Então, nossa próxima alternativa aqui, então, vai ser aqui a São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, bom? Depois continua a linha do tempo, 1570, 1575, 1580, né? Então, aqui a linha do tempo que o livro deu como referência é de 5 em 5 anos. Depois temos a nossa última, né? Um pouco mais recente, que é a Nossa Senhora das Neves, de 1585. Então, essas são nossas respostas corretas, tá bom? Depois aqui o livro deu um textinho falando sobre o serviço público, a sua importância, e fala que o serviço público envolve direitos e deveres dos cidadãos, a fim do que eles vivam em comunidade, nós, né, tendo deveres e tendo direitos. Depois o livro dá alguns exemplos de serviços públicos, que são os nossos documentos que possuímos, né, como RG, as escolas é um serviço público, hospital, posto de saúde, a coleta de lixo, teatros, museus, bibliotecas, limpeza, né, das cidades, das praças, entre outros. Depois temos uma questão lá embaixo. Discuta com os colegas qual é a importância dos serviços públicos para o funcionamento da cidade. Vocês podem estar respondendo no livro mesmo. Vocês podem estar escrevendo aqui que o serviço público ele é importante porque ele garante o bem-estar da população, onde as pessoas têm acesso, né, à saúde, à educação, cultura, à limpeza da cidade. Tudo isso é muito importante. Vocês podem estar escrevendo aí, tá bom? Página 64, aqui está escrito cidade, espaço de convivência. Então, temos aqui um texto, imagens de apoio, que fala que a cidade tem vários espaços de convivência, né, onde a gente encontra outros cidadãos, outras pessoas, como as praças, os parques, as ruas. Depois vamos para a nossa última página de História a ser corrigida, que é a página 65, onde tem duas questões. Essas duas questões da página 65, elas são pessoais. Na primeira fala assim, na cidade onde você mora, há espaços públicos como os de Curitiba? Quais? Então aqui vocês vão colocar, vão refletir sobre a nossa cidade, a rancharia. São os nossos espaços públicos. Temos o que? Temos as ruas, temos as nossas praças, temos o balneário municipal, temos o parque ecológico, as nossas feiras, como a Feira da Lua, que acontece toda quinta-feira, temos as feiras no domingo. Aqui são alguns exemplos que vocês podem estar escrevendo aqui na atividade 1. Depois temos a atividade 2. Ó. Quais espaços públicos de sua cidade você e sua família costumam frequentar? Você se sente parte da cidade quando frequenta esses locais? Então, os locais que vocês frequentam mais, vocês podem estar escrevendo aqui, tá bom? Aqui é pessoal de cada um de vocês. Depois tem a segunda pergunta, ó, se você se sente parte da cidade quando frequenta esses locais. Então, claro que nos fazemos parte da cidade. Por quê? Porque compartilhamos com os outros cidadãos, né, da nossa cidade, mesmo ambiente, né, então há interação entre nós. Agora vamos dar início às correções das atividades de geografia referente, né, nessa semana, 22 a 26 de junho. Então, vamos pegar o livro didático e lá na página 48. Aqui temos o título, Transformação do relevo pela ação da natureza. Aprendemos o que é o relevo já, né? Que é a superfície da Terra e ela tem suas diferentes formas, ou suas diferentes ondulações ou não. Às vezes o relevo é plano, que tem quase ou nenhuma ondulação. Aprendemos os nomes dos diferentes tipos de relevo. O ser humano, com as suas construções, eles podem modificar sim o relevo da superfície terrestre e ações da natureza também podem modificar.
É isso que fala aqui nesse textinho. Que fala que os terremotos, os vulcões, chuvas, ventos, todos esses fatores provocam o quê? Desgaste nas rochas, né, que formam o relevo, fazendo com que a forma original do relevo passe por uma alteração. Logo abaixo temos aqui a imagem de apoio do antes e o depois, onde houve as alterações aqui do relevo. Vocês podem perceber? Na primeira imagem temos aqui relevos mais altos, né? Aqui na segunda imagem já está mais baixos os relevos. Tudo isso causado pela ação da natureza. Embaixo temos um textinho importantíssimo que vai nos ajudar a responder a atividade 5. O processo de desprendimento de materiais das rochas e do solo e seu deslocamento para outros locais é chamado de erosão. Ou seja, o processo de desgaste das rochas, fazendo com que elas diminuam, né, ou deslocando uma parte do seu solo, esse processo é o chamado de erosão. Aqui na imagem temos aqui um exemplo disso. Olha como era antes e o que era depois. Esse processo não houve um desgaste, então esse é o chamado de erosão. E o acúmulo desses materiais chama-se sedimentação. Ou seja, as rochas se desprendeu, houve a erosão e foi parar em algum lugar, não foi? Então aqui fala que o acúmulo desses materiais, ó, parados lá embaixo aqui, ó, mas aqui nessa parte plana da imagem, então aqui é onde se acumulam esses materiais que foi desprendidos por causa da erosão, chamado de sedimentação. Com base nisso, vamos fazer a atividade 5. Complete as lacunas da frase com as palavras do quadro: erosão, sedimentação e camadas. Na transformação do relevo, lembra, o relevo era de uma forma, depois mudou para outra forma, por causa da ação da natureza, né? Houve um desgaste. Então, o processo de erosão retira materiais das rochas em determinados locais e o transporta para outras áreas. Aqui na imagem desceu, né? Foi para lá na parte mais baixa da superfície. Ali os materiais se depositam, não se acumulam, formando novas camadas. Por que camadas? Havia uma camada na superfície terrestre por conta da erosão, aqui no caso das rochas, né? Desceu aqui, então, os materiais em cima dessa camada, formando o quê? Uma outra camada na superfície terrestre. Continuando aqui no texto, por meio do processo de sedimentação, que a gente aprendeu, que é esse acúmulo desses materiais, quando se juntam, né, da parte da erosão, é chamado de sedimentação. Agora vamos para a página 49. As formas do relevo e a construção de moradias. E aqui tem uns textinhos falando, relacionando as moradias com as formas do relevo. E aqui fala que o relevo plano ele é mais fácil e mais favorável para a gente construir as nossas moradias. O que são as nossas moradias? São as nossas casas, né? O nosso lar. O finalzinho aqui do texto fala assim: porém, as áreas de relevo plano e baixo geralmente estão próximas de rios e podem inundar em épocas de muita chuva. Por quê? Porque a chuva enche o rio sobe, e assim as casas que estão próximas desse rio pode acontecer o quê? Inundação. Logo embaixo temos aqui uma casa de palafita. Essas casas são construídas próximas das águas, né? Onde evitam os alagamentos, né? As inundações. Casas de madeira um pouco mais altas não ficar rente ao nível da superfície terrestre. Logo embaixo temos a atividade 6, os relevos muitos irregulares, ou seja, muita irregularidade, né? Nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, com morros ou montanhas, geralmente dificultam a construção de moradias, mas há casos em que as próprias rochas se transformam em moradias. Observe a imagem ao lado. A imagem não dá muito para ver, tá bom? Mas é uma casa, ela está construída dentro da rocha. E aqui temos uma legenda, ó, moradia escavada na rocha em Göreme, na Turquia. Essa foto de 2016. Tem um outro exemplo, né, de moradia. Um relevo que é totalmente irregular, né? Que é a montanha, porque a montanha ela não é plana. Logo embaixo temos a atividade A. Essa questão pergunta assim, o que foi necessário fazer para transformar as rochas do relevo em moradia? Depois anota suas conclusões no caderno, podem estar escrevendo aqui no livro mesmo.
E a imagem, a sua legenda, nos dá a resposta, que fala moradia escavada na rocha. Por isso que a nossa resposta é: a rocha precisou ser escavada para ser transformada em moradia. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta correta. Depois temos a questão B. Qual é a semelhança entre construir esse tipo de casa e abrir um túnel em um morro? Aqui não dá para ver direito a resposta, mas, ou seja, nos dois casos preciso cavar um túnel. Como assim? Escavando, né? Então, a gente vai construir fazendo dessas duas formas, como escavando. Página 50, temos aqui a atividade 1. Observe o relevo dessas paisagens e responda as questões. Então, temos a imagem A e a imagem B. A imagem A, se vocês conseguem perceber, temos aqui duas montanhas e uma parte baixa. Lembra que a parte baixa entre duas montanhas é chamada de vale? Então, é isso que temos aqui na imagem A. A imagem B é uma superfície, como podemos ver, plana. Em seguida, temos a questão A. Qual foto retrata a forma mais plana do relevo? Então, ou seja, a resposta é a foto B. Podemos observar aqui na imagem como é bem reta, assim, bem linear, superfície terrestre. E a questão B, na foto A, o rio passa pela parte do relevo mais baixa, onde está aqui a minha setinha, ou mais alta em relevo ao entorno dele. Então, como vimos, né, o rio ele flui, né, ele passa pela parte mais baixa do relevo. Então, essa é a nossa resposta correta. Aqui ainda complementa entre encostas elevadas, formando um vale, como já tinha explicado anteriormente. Logo em seguida, temos a questão 2, tem um enunciado e uma tabela aqui que a gente tem que analisar para poder responder as questões abaixo. Então, a questão 2 fala assim: o pico é o ponto maior, a altitude do relevo em relação ao nível do mar. Então, o pico é o ponto mais alto de um relevo. A tabela a seguir mostra a altitude de 3 picos no mundo: a Aconcagua, na Argentina, o Everest, que fica entre o Nepal e a China, e Neblina, no Brasil. Observe a tabela e depois responda as questões. Temos aqui uma tabela com 2 colunas, e aqui tá, a primeira coluna é o pico, né? O nome dos picos. Então, aqui temos a Aconcagua, o Everest e a Neblina. Depois temos a altitude, os metros que eles podem atingir. Ó. A Aconcagua, 6.959 metros. O Everest, 8.848 metros. E a Neblina, aqui do Brasil, que é 2.994 metros. Questão A. Entre os picos selecionados, qual é o mais alto? Ou seja, a gente vai olhar para a tabela e ver qual desses valores aqui é o maior. Ou seja, o Everest. Por quê? Porque tem 8.848 metros maior do que os demais, tá bom? Então, a resposta correta é Everest, com 8.848 metros de altitude. Questão B, e qual é o pico mais baixo? Então, desses três, qual é o menor número mais baixo? É o qual? Neblina, né? Que tem 2.994 metros de altitude. E a questão C, que é pessoal, em sua opinião, é possível afirmar que a superfície terrestre tem um relevo regular? Então, não podemos afirmar isso, porque tanto aqui no livro fala a superfície da Terra, né, o relevo e suas formas, ou seja, várias formas. Então, não é um relevo regular, ele possui várias formas. Então, vocês podem estar escrevendo isso no livro mesmo. Agora vamos para a nossa última página de geografia, que é a 51. Temos aqui a atividade 3, ela fala assim: o relevo também pode ser transformado pela influência da ação humana. Observe as imagens e leia o texto a seguir. Temos 3 imagens com 3 passos diferentes. A primeira possui bastante vegetação. A segunda temos menos vegetação e algumas casas. E a terceira, aqui houve uma degradação do solo, né? Por que será que aconteceu isso? Vamos ver aqui o que diz abaixo. Quando o ser humano retira a vegetação para construir moradias em morros, o solo fica exposto à ação erosiva da chuva e do vento. Isso favorece a ocorrência de deslizamentos, que são processos de deslocamento de porções do solo em um morro. Ou seja, temos um morro, vocês podem observar aí nas imagens, né, inclinado assim, o solo
ele é prejudicado por quê? Porque foi tirada a vegetação que serve como proteção para ele, foi construído casas. Então o que aconteceu? A degradação do solo, o solo ficou mais vulnerável, onde há o quê? Os deslizamentos de terra. Aí já vamos aqui para a perguntinha A. O que favorece a erosão? Como as ações humanas influenciam a transformação do relevo nos morros? Então aqui, a gente já vimos aqui no livro a resposta. Então a retirada da vegetação, ela favorece, né, a erosão. As construções de casa, porque casa é algo, né, feito pelo homem, também favorece para que isso ocorra. Então a nossa resposta correta, que segundo o livro está escrito assim, ó. A retirada da vegetação e a construção de moradias favorecem a erosão e a ocorrência de deslizamentos aos quais altera o formato do relevo local ao deslocar proporções do solo para a parte mais baixa das encostas. Como essa resposta é um pouco mais comprida, vocês podem estar fazendo aquilo que a gente já combinou. Pega o caderninho, coloca a data, o livro, a página e responde lá no caderno, tá bom? Questão B, converse com a turma. Já ocorreu o deslizamento no lugar em que você vive? Quais foram os impactos para a comunidade? Que a resposta é pessoal, pelo menos que eu saiba, aqui em Rancharia nunca aconteceu. Mas no Brasil já aconteceu alguns. É só vocês pesquisarem no Google, no YouTube que vocês vão achar. Depois temos a atividade 4, onde temos uma imagem, a legenda dela está escrito assim, ó. Cratera formada pela extração de rochas em uma pedreira em Santa Isabel, em São Paulo. É uma cratera, é um buraco, né? Então o que eles fizeram com a superfície da terra? É uma escavação, enfim, e arrancaram uma parte da terra, formando o quê? Uma parte mais baixa na superfície. Quando isso ocorre, então a gente retira a vegetação natural da superfície da terra, prejudicando os animais que viviam nesse local. Por quê? Porque foi retirada a moradia deles, que era a vegetação. Mudança da paisagem, né? Desmatamento, porque talvez haviam árvores nesse local onde eles fizeram essa escavação, fizeram essa cratera no solo. Então, vários impactos. Tudo isso gera consequências. Vocês não precisam estar escrevendo no livro, tá bom? É apenas um bate-papo para vocês conhecerem melhor, saberem melhor sobre o assunto. Como a ação do homem pode influenciar na forma positiva e negativa da superfície da Terra. Assim finaliza nossas correções dessa semana. Um beijo da Pro Larissa, fiquem com Deus.